Olá, sejam todos muito bem-vindos. Tem alguém aqui que está pela primeira vez? Seja muito bem-vinda, seja acolhida por todos nós e que você goste e que volte mais vezes, que a gente vai te receber com todo amor. Obrigada. Bem? A todos, né? Vocês também são. Vocês sejam muito bem-vindas, espero que gostem e que venham mais vezes. Serão recebidas também por todo o amor que essa casa nos dá. Tá bem? E parabéns, viu? Tocou lindamente hoje. A palestra de hoje é do nosso livro Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a lição de hoje é Saibamos Cooperar. É a lição 146 e ela diz assim: Porque sem mim nada podeis fazer. Jesus, para João, capítulo 15, versículo 5. Esta frase me remete à videira e seus ramos. Ele é o tronco e nós somos os ramos. Os ramos têm que estar ligados ao tronco. A seiva é, consequentemente, o fruto que vem da videira. Isto significa que qualquer realização de bondade ou impacto positivo que tenhamos na nossa vida flui na nossa conexão com Cristo. O fruto não é apenas o sucesso material, mas a transformação de caráter. E as obras também são os frutos. Se estamos conectados à videira, nossa vida naturalmente produzirá frutos de paz, de serviço, de amor e de justiça no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família e na nossa comunidade. Sem Jesus, nossos maiores esforços para construir uma vida significativa e duradoura serão como um ramo cortado. Podem até parecer bons por um tempo, mas inevitavelmente secarão e se tornarão inúteis. Somente ao manter uma relação vital e contínua com Ele, podemos ter uma vida verdadeiramente frutificada e com propósitos eternos. Mas, como um bom jardineiro, temos que aparar alguns galhos. E talvez, quando forem aparados, venham as dificuldades. Mas depois de um tempo, os ramos crescem, mais fortes e sadios. Isso acontece quando passamos por algumas provações. Quando a planta está feia, a árvore está com o galho murcho, o que a gente faz? A gente corta e ela brota mais forte. Na vida da gente, é isso que acontece. Às vezes, a gente está bem, florescendo, forte, mas de repente, nós damos uma murchadinha, nós começamos a ter algumas dificuldades que precisam ser regadas, que precisam ser adubadas, que precisam ser podadas. E aí, com o passar do tempo, porque nada é para sempre, tudo nessa vida passa. Tanto as coisas boas como as coisas ruins. E com o passar do tempo, tendo paciência, essa planta fica forte, dá flores e fica viçosa. E com nós acontece a mesma coisa. Com o passar do tempo, a gente vai ficando mais forte, a gente vai se apegando na fé, a gente vai se apegando em Cristo. E aí isso daí passa, e quando passou, a gente fala, nossa, como é que eu passei por essa tormenta? Mas como eu disse, tudo nessa vida passa. E passa rápido. Como a natureza é sábia e temos que aprender com ela, paciência para florescer e amadurecer os frutos.
Vou dar um exemplo aqui para vocês. Comer um fruto verde, ele é amargo, não é? Mas se a gente tem a paciência de esperar amadurecer, ele é doce. Só que a gente tem que ter a sabedoria para não deixar esse fruto ficar doce demais e apodrecer. E na vida da gente é assim. Se a gente não tem paciência, a gente faz as coisas apressadas e fica verde, amargo. Mas se a gente tem a paciência e a sabedoria de esperar amadurecer e comer no prazo certo, a paciência é doce. Mas a gente tem que ser esperta para não deixar esse prazo passar, a gente perder essa oportunidade e aí apodreceu, e aí não tem mais o que fazer. Então pensem bem que é bom a gente estar sempre alerta para não deixar apodrecer as nossas oportunidades e a gente sempre ter uma vida doce. Nesta lição, saibamos cooperar. Eu fiquei pensando, será que a gente sabe cooperar? Será que a gente está cooperando com o próximo? Será que a gente está cooperando com a gente mesmo? E essa lição vem a calhar nesse versículo de João, pois nenhum trabalho é insignificante. Todos os trabalhos têm a centelha de Deus e a presença da espiritualidade. Saibamos cooperar com o trabalho voluntário, doar algumas horas. Eu vou dar um exemplo aqui de ontem, que com a cooperação e com a doação do trabalho voluntário de várias pessoas, ontem nós tivemos uma festa de sucesso, que foi a pizza, que a gente acabou arrecadando e foi um sucesso graças à presença e à contribuição de todos, desde aquele que bolou o bingo, que foi um sucesso, desde aquele que foi captar as prendas, desde aqueles que montaram as mesas, que venderam os bombons, que embalaram os presentes, que ficaram à disposição chegando mais cedo para montar toda aquela estrutura, que foi um sucesso. E a participação e a colaboração de todos, porque se não tivessem comprado o convite, não tivessem ido até ali, não tinha sido um sucesso. Então, todas essas pessoas colaboraram com o mesmo fim, do sucesso e a colaboração de ajudar essa casa. Então quando eu vi calhou essa lição para mim, eu falei, nossa, olha que presente, né? Porque teve essa colaboração e eu vou falar justamente disso. É uma colaboração pouquinho que se faça, mas lembrando que tudo isso que foi feito e que a gente tem que fazer é com responsabilidade, com compromisso. Não adianta a gente falar assim, eu vou fazer trabalho voluntário, eu vou hoje, não vou amanhã. Lógico, eu me incluo nisso. Às vezes acontece algum imprevisto, a gente tem que faltar, mas a gente avisa com antecedência para que o grupo se organize. Então, ontem, todo mundo teve esse compromisso, essa responsabilidade. Claro, eu não sei, deve ter tido alguns contratempos nisso, mas avisando com antecedência, um acaba cobrindo o outro. E o resultado é um resultado bom, de um bom funcionamento. Nós recebemos talentos, qualidades, e às vezes essas qualidades, esses talentos estão adormecidos, latentes. Vamos fazer brotar e transbordar e frutificar. Como que é isso? Eu não sei fazer lanche, ou fazer a sopa, ou conversar, ou fazer alguma coisa. Você tentou fazer alguma coisa diferente? Às vezes isso está lá, adormecido, e quando você menos espera, fala, nossa, mas eu sou bom nisso, nessa pintura, eu sou bom em cozinhar. Nunca tive essa oportunidade. Todo mundo tem habilidades escondidas e qualidades escondidas, que a gente ainda não pôs em prática, porque estão adormecidas. Vamos experimentar fazer coisas diferentes, vocês vão se surpreender. Lembram daquela passagem da multiplicação dos pães? Essa passagem, ela cabe aqui, que é assim, né? Jesus estava na montanha, e aí tinha muita gente ali, e aí os discípulos falaram assim, Senhor, tem muita gente, está escurecendo,
e nós não vamos ter comida, pães para dar para tanta gente, é melhor a gente mandar eles irem embora. E aí Jesus falou assim, não, quantos pães vocês têm? Aí eles pararam e ficaram olhando para Jesus. Era muito mais fácil ele fazer assim, instalar um pão para cada um ou matar a fome deles, né? Mas não, quando Jesus fala quantos pães você tem, ele quis o quê? Que os discípulos colocassem em ação o que eles tinham. Que eles fossem trabalhar, que eles fossem produzir, que eles fossem multiplicar. E quando isso daí acontece, a gente às vezes se esquece do poder que a gente tem. E essa mensagem de doar é uma mensagem de ação, de agir, de movimentação, de fazer multiplicar os seus talentos, multiplicar e florescer esta seiva que Jesus trouxe para nós. E nesta lição também, ela nos traz a ideia que nós fazemos parte dessa árvore, que essa árvore é Jesus, e que nós somos os ramos dessa árvore, que precisamos crescer e florescer, cooperando com a estrutura da terra, na edificação para um futuro melhor. Mesmo sendo aparadas, passando por dificuldades e provações, mas isso é para a gente crescer e ficar mais forte. Eu vou contar uma historinha aqui para vocês que engloba um exemplo que eu estou dando dessa lição. Tinha 2 pacientes que estavam num quarto de hospital. Um tinha um problema de água no pulmão e o outro não conseguia se mexer. Os 2 estavam no mesmo quarto, cada um na sua cama, e eles falavam de coisas, se tornaram amigos. Mas todo dia de tarde, vinha a enfermeira, punha esse senhor que tinha problema no pulmão para tirar a água do pulmão. E eles sentavam, em frente tinha uma janela, e para fazer o outro amigo que não podia se mexer, ele contava coisas que ele via naquela janela. Então ele contava, olha, está um dia lindo lá fora, tem um lago com cisne, tem pássaros voando, criança fazendo piquenique, brincando, cachorros, namorados, idosos passeando de mão dada, sorveteiro. E aí o outro ficava imaginando aquela cena porque ele descrevia assim com todos os detalhes. E todo dia à tarde ele descrevia a cena que ele via. E o amigo que não podia se mexer, aquilo lá era uma distração para ele, ele ficava esperando todos os dias ele contar. Cada dia ele contava uma cena diferente. Chegou um certo dia, a enfermeira chegou, foi arrumar a cama dele e esse que não podia se mexer falou, tem meu amigo que estava sentado, que estava deitado nessa cama. Sinto te avisar, mas no meio da noite ele passou mal, ele faleceu. Aí ele falou, nossa, posso te pedir um favor? Dá para você me mudar para a cama dele? Porque aí eu fico perto da janela, né? A enfermeira, muito amável, mudou, pôs ele na cama do lado. Aí ele chamou a enfermeira e falou assim, deve ter algum problema aqui. Estou na janela, mas eu estou vendo aqui um paredão branco. E ele contava histórias lindas do que ele via todos os dias. Ele falou, senhor, aquele senhor era cego. E aí a gente fica pensando assim, né? Dividir problemas é dividir aflições. Mas dividir a alegria é multiplicar a felicidade. Então, olha que maneira que ele cooperava com a dor do outro. Ele cooperava simplesmente contando as histórias que o outro nem imaginava que ele era cego. Então, devemos aproveitar as oportunidades para fazer coisas boas, aprimorar as coisas da espiritualidade. Sozinhos não vamos a lugar nenhum. Trabalhar em equipe, no caminho da fé, do bem e da luz. Saibamos cooperar sempre, que Deus nos permita saber cooperar e multiplicar felicidade. Uma boa tarde a todos.